Boa noite a todos, bem-vindos aqui ao canal para mais esta live. Antes de iniciá-la, os avisos habituais, todos aqueles que estiverem aqui neste momento, a quem eu saúdo especialmente, todos os que estiverem aqui nesse momento e não forem ainda inscritos no canal, por favor inscrevam-se no canal, ativem o sininho para poder receber todas as notificações. E também aqueles que vão ver esta live depois. Eu gostaria também de advertir que muitas pessoas não estão recebendo os avisos das lives. E isso se deve ao YouTube, mas também pode ser que pessoas que tinham ativado o sininho ou se tinham inscrito, a inscrição delas tenha caído, então verifiquem se estão inscritos e verifiquem se o sininho está ativado. Depois, os que assistirem à live, deem like para poder subir a relevância do vídeo, do canal, e também façam os seus comentários, porque isso ajuda a live a se expandir. E, por fim, aqueles que puderem compartilhar essa live com os seus amigos, com os seus conhecidos, com os seus familiares, façam-no em grupos de WhatsApp, de Telegram, e onde puderem, para assim podermos fazer chegar mais este tema a mais pessoas. Bom, eu estou aqui, fiquei aqui num certo dilema do que é que eu poderia tratar hoje, neste domingo, já que nós costumamos tratar de temas que tenham mais ou menos a ver com alguma festa ou com alguma data importante que se comemorou. E nós tivemos há dias, na sexta-feira, comemorou-se essa data tão solene que é a festa do Sagrado Coração de Jesus. Mas como eu já fiz duas lives mostrando um aspecto específico, que é a relação da devoção ao Sagrado Coração de Jesus com a contra-revolução, eu decidi hoje tratar de um outro assunto, que é a questão de Santo Antônio, cuja data se assinala no dia 13 de junho. Então, eu até menciono aqui as lives, uma delas chama-se Sagrado Coração de Jesus, fonte da luta contra-revolucionária, e a outra chama-se Sagrado Coração de Jesus, a devoção que destruirá a revolução. Eu depois vou colocar na descrição do vídeo os links dessas duas lives para quem quiser assistir, já são umas lives de há algum tempo, para quem quiser assisti-las, poder assisti-las, porque ali já desenvolvo muito o histórico da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a grande ligação da devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a luta pela cristandade propriamente, as relações, inclusive, com o rei da França, Luís XIV. E hoje vou tratar de um santo, que é Santo Antônio. Mas a vida de Santo Antônio e o modo pelo qual Santo Antônio é apresentado dão oportunidade para tratar de um outro assunto, correlato, mas que não é diretamente sobre a vida de Santo Antônio. Nós vamos ver que Santo Antônio é uma figura, historicamente falando, tanto pelas imagens que existem dele, que são próximas à realidade, como pela história verdadeira de Santo Antônio, ele é bem diferente, é uma história bem diferente do Santo Antônio que nós estamos habituados. Por isso é que eu pus até no título dessa live, Santo Antônio, de martelo dos hereges a santo festeiro. Ao longo dos tempos, foi se transformando a piedade a Santo Antônio, e Santo Antônio foi sendo apresentado como um santo meio fraquinho, de cara rosada, sem muita expressão, sem combatividade nenhuma, e apenas um santo que resolve uns problemas caseiros. Eu perdi uma chave, então reza o Santo Antônio e encontra a chave, ou a outra pessoa quer
quer se casar, então pede ao Santo António é o santo casamenteiro, e o grande Santo António, o martelo dos hereges, o grande conhecedor da Escritura, na época dele, talvez o maior conhecedor da Escritura, que citava a Escritura de memória e com grande precisão, esse Santo Antônio desapareceu. É o caso de perguntar, até esse é um tema muito interessante, que é como se foi deturpando a verdadeira fisionomia dos santos, não só a fisionomia física, e essa também se foi deturpando, como a fisionomia moral dos santos. Ou seja, foi havendo uma deturpação, e essa deturpação foi atingindo o espírito católico. Os católicos foram sendo conformados a essa falsa visão dos santos. E Santo Antônio é um santo muito prototípico nisso. Ou seja, houve máquinas que deformaram a piedade católica, que deformaram o entendimento católico. Por exemplo, Santo Antônio era um grande... Ele faleceu com 36 anos. E com 36 anos era esse gigante que fez milagres extraordinários, que ensinava... Imagina, com 36 anos, ele conhecia profundamente a Escritura, a citava de memória. Como nós vamos ver aqui, assim, ele pregou diante de um Papa que ficou estupefacto da sabedoria de Santo Antônio. Mas esse homem que tinha método nos estudos, que tinha recolhimento, que tinha espírito de oração, que tinha santidade, era um homem que era sério e procurava uma santidade que não era uma santidade vaga, procurava uma luta contra os hereges, procurava arrancar aos hereges a influência que eles tinham sobre o povo, e combatia, queria ser mártir. Quando ele soube que houve alguns franciscanos que foram martirizados, quis ir para Marrocos para se poder sofrer o martírio. Era um homem que pregava em vários lugares. Bom, e esse santo foi sendo dessorado pela piedade falsa, por uma piedade distorcida. E é interessante que essa piedade distorcida faz parte de um jogo maior de ir tirando aos católicos esse senso do combate, esse senso da luta. Então, hoje em dia, que nós estamos realmente diante de uma luta, e de uma luta feroz, em que nós estamos diante de uma pugna diária, em que todos os restos da civilização vão sendo destruídos, e da civilização cristã em concreto. E, portanto, essa luta deve ser encarada como Santo Antônio a encarou. E vamos ver o que ele fazia, porque ele era um homem que fazia debates públicos com os hereges. Ele desafiava os hereges em grandes debates públicos e os vencia. Mas por quê? Não era só porque ele era um sábio ou uma pessoa... Ele era um grande estudioso, mas ele tinha o auxílio da graça. Ele tinha um profundo espírito sobrenatural que o fazia ter uma força na sua argumentação, ter uma lógica implacável, ter um pensamento brilhante e ter esse conhecimento, por exemplo, da Escritura que ele tinha. E também é um fato importante que nós temos que assinalar. Santo Antônio, a um certo momento, teve um encontro com São Francisco. Aliás, é a imagem que eu usei para fazer a capa dessa live, é o encontro de Santo Antônio com São Francisco, pintado por Giotto. E esse encontro se deu há precisamente 800 anos. Assinalou-se esse encontro, os 800 anos desse encontro, no final do mês de maio. Portanto, há poucos dias atrás se assinalou 8 séculos desse encontro. Vejam, 2 grandes santos, são Santo Antônio e São Francisco, que se encontram. Isso tudo porque, quando Santo Antônio foi para Marrocos
procurar enfrentar ali os adversários da igreja e talvez sofreu um martírio, ele adoeceu, não pôde fazer o que ele queria, ele teve que voltar e o barco dele, ele teve um naufrágio nas costas, eu não me lembro bem em qual foi a cidade agora em que ele... É nas costas da Sicília, ele teve agora tenho aqui anotado, nas costas da Sicília, ele teve um naufrágio, e aí ele empreende uma caminhada que vai durar um certo tempo para encontrar São Francisco. Bom, então eu vou aqui ler mais de uma fonte sobre Santo Antônio e vou também ler alguns comentários do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira a essas fontes e como ele tinha uma grande veneração por esse Santo Antônio. Aliás, ele usava uma expressão muito interessante, porque ao Santo Antônio, né, de Lisboa e ao Santo Antônio de Pádua, que é o mesmo, né? Não é que há um e há outro. Mas, evidentemente, os portugueses chamam mais o Santo Antônio de Lisboa, os italianos chamam mais o Santo Antônio de Pádua, e muitos o conhecem ora como Santo Antônio de Lisboa, ora como Santo Antônio de Pádua. Mas ele usou uma expressão que eu nunca mais esqueci, que era porque Santo Antônio nasceu em Lisboa e depois ele vai viajar e vai se centrar ali naquela região e é em Pádua que ele vai, que estão os seus restos mortais. Então ele dizia o seguinte: Santo Antônio, que Lisboa não perdeu, que Pádua ganhou e Lisboa não perdeu. Assim se ajeitam essas horas que chamam de Santo Antônio de Lisboa, horas que chamam Santo Antônio de Pádua. Bom, eu começo exatamente por essa questão da piedade, da falsa piedade e da falsa representação de Santo Antônio. E estes são os comentários que o Dr. Plínio fez, inclusive, pessoalmente, quando ele foi nos anos 50, ele depois, mais tarde, nos anos 90, vai de novo a Pádua, mas ele, quando foi nos anos 50 a Pádua, ele viu aquelas pinturas de Giotto e ficou profundamente admirado com aquele homem vigoroso que era Santo Antônio, e depois viu as estampinhas que eram distribuídas, que eram completamente ridículas, de um santinho, rosadinho. Bom, ele diz o seguinte: Santo Antônio, nessas estampinhas, era um homem imberbe, coradinho, com o menino Jesus no braço, não entendendo muito bem o que ele está fazendo com aquele menino Jesus no braço. E o menino Jesus também a gente tinha a impressão que ele tinha uma cara de quem não entendia muito bem o que ele estava fazendo ali. Ora, o quadro de Giotto, que é considerado o mais representativo da figura de Santo Antônio, mostra uma pessoa hercúlea, pescoço taurino, forte, expressão de fisionomia séria, olhar imperioso e majestoso de quem era um doutor da igreja. Nessas falsas representações de Santo Antônio, nada que falasse no doutor da igreja, nada que representasse o homem que era tido como maior conhecedor do Novo e do Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras no tempo dele, porque ele conhecia as passagens mais raras, as mais excepcionais, as mais ignotas, e tirava delas efeitos de pregação extraordinários. Santo Antônio era conhecido como martelo dos hereges, como polemista, era capaz de discutir com os hereges e achatá-los. Então, nós temos sempre um Santo Antônio bonzinho, bobinho, casamenteiro, festeiro, que arranja só questõezinhas do dia a dia. O verdadeiro Santo Antônio, como ele é apontado pela Igreja para nosso modelo, esse quase que completamente desapareceu. É uma figura, inclusive física, que nada tem a ver com o verdadeiro Santo Antônio. E nada tem a ver, sobretudo, com a fisionomia moral dele. Ou seja, o Santo Antônio histórico propriamente desaparece. A verdade histórica foi torcida por artistas de segunda, de terceira ordem, imbuídos da ideia de fazer uma figura de um santo que agradasse aos fiéis. É mais uma figura
segundo o desejo de certos fiéis, do que a figura do santo, propriamente. Essa fabulosa distância existe entre a pregação de Santo Antônio, inspirada pelo Espírito Santo, profunda, sábia, criteriosa e não preocupada em estar agradando todo mundo, preocupada exclusivamente em agradar a Deus, em transmitir a mensagem do Evangelho na sua autenticidade, confiando em que a graça fará o resto. Ora, frequentemente, diz-se que o orador católico deve adaptar-se ao gosto da multidão, e se ele não se adaptar, ele é um fracassado. É claro que há aqui certas medidas de bom senso. Evidentemente que Santo Antônio, tendo toda essa inteligência, ele sabia como agir a cada momento, sabia conhecer a psicologia das pessoas, mas a preocupação mais alta dele era transmitir a mensagem do Evangelho e transmitir a verdade. Bom, esse Santo Antônio, que todo rosadinho, também não combina com o Santo Antônio das grandes intervenções, que é um Santo Antônio patrono militar, inclusive com posto militar, como nós vamos ver. Essa fama, em boa medida, se deu num sítio, num sítio aqui no sentido de um cerco, a cidade de Orã, ali no Mediterrâneo, em que se opunham forças comandadas pelos Habsburgo, mas com nobres espanhóis, e forças do Império Otomano. E esse cerco estava muito renhido, muito apertado, havia uma coragem muito grande em não entregar aos otomanos aquelas praças, e veio também uma esquadra em auxílio daqueles que estavam cercados. E um almirante espanhol, devoto de Santo Antônio, vendo uma imagem de Santo Antônio, ele tomou o seu chapéu de almirante e colocou sobre a imagem e deu-lhe as insígnias e disse que ele cuidasse do problema. E ele cuidou, tanto que a um certo momento os muçulmanos fugiram, e fugiram inesperadamente, e depois houve relatos de que eles viram um frade que andava no meio deles e os ameaçava. E esse frade tinha um chapéu de almirante, tinha as insígnias, não é? E os ameaçava com o fogo do céu se eles não saíssem dali. Também esse aspecto foi abolido. Vamos agora passar para a história do Brasil. Esse fato se deu no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro estava sendo cercado pelos calvinistas franceses. A cidade já não tinha mais meios de resistir. Então os frades franciscanos tomaram a imagem de Santo Antônio, desceram com ela até a um certo ponto da cidade, colocaram a imagem numa pilastra e a simples exibição da imagem, de um modo maravilhoso, comunicou tal ardor à cidade que grande número de jovens se alistou. Foi possível reorganizar a resistência aos franceses e estes foram embora. Pode-se dizer que o Rio de Janeiro não se tornou calvinista e talvez com uma grande repercussão para toda a história da América Latina e toda a história da Igreja, pela simples ação simbólica dessa presença de Santo Antônio. Portanto, nós estamos vendo como um santo destes, em vida, foi um combatente, mas depois da morte dele, ele também foi chamado para grandes ocasiões e atendeu às grandes ocasiões. O padre Antônio Vieira fala muito dele. Ele até diz o seguinte, que segundo o espírito português dele, de Santo Antônio, ele auxiliou muitas vezes os seus compatriotas e ele diz o seguinte, o padre Antônio Vieira: aos católicos ele trazia a paz, mas aos infiéis ele trazia a perpétua guerra. Bom, nessa situação do cerco do Rio de Janeiro, um governador mandou pedir ao convento de Santo Antônio também missas e pelos felizes êxitos da batalha. E para garantir a intercessão dele, ele enviou à imagem do santo a patente
de capitão de infantaria, promovendo o santo a capitão de infantaria. E isso vai ser confirmado depois por uma carta régia, em 1711, e essa carta vai fazer menção, portanto, o rei vai lhe dar ao Santo Antônio a patente de capitão, e o soldo dele é determinado para o culto dele. Portanto, ele tinha até soldo, era um capitão com soldo. Bom, isso, eu dei essa introdução, assim, sobre esses fatos, nós vamos agora ver outros fatos, e eu escolhi para comentar um milagre de Santo Antônio. Santo Antônio tem milagres extraordinários, tem até ressurreição de pessoas, ele ressuscita pessoas, mas Santo Antônio, há um milagre que é propriamente um milagre que é totalmente distorcido e desviado do seu significado, exatamente na construção dessa falsa imagem de Santo Antônio. Bom, mas eu vou tirar aqui do padre Rohrbacher, ele vai dar uns traços biográficos de Santo Antônio, que no mundo se chamava, antes de se tornar, escolher o nome de Antônio, chamava-se Fernando de Bulhões no mundo. Ele nasceu em 1195 e o pai dele era Martinho de Bouillon, que alguns julgam descender do chefe da primeira cruzada, Godofredo de Bouillon, e Teresa Taveia, jovem de boa família portuguesa. Ele, aos 15 anos, ingressa nos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, e ali ele começou a receber muitas visitas de amigos, e ele, que queria ficar recolhido, disse para os superiores: não, assim não pode ser. Eu vivo aqui, os amigos vêm me visitar, mandem-me para outro lugar para eu poder manter os meus estudos, a minha concentração, a minha devoção, etc. E ele vai para Coimbra, para o convento de Santa Cruz de Coimbra. Dedicado aos estudos, ele fez grandes progressos, auxiliado por seu método prudente, seu espírito vivaz, né, e penetrante, e sua grande maturidade de julgamento. Comparem um jovem como Santo Antônio, ele entrou aos 15 anos nos Cônegos Regulares, digamos que ele tivesse 17 anos, e comparem com o que é um jovem hoje em dia, que acha que está no auge da humanidade porque tem um celular na mão que faz milhares de coisas. Bom, ele adquiriu profundo conhecimento da teologia e se formou num gênero de eloquência ágil e persuasiva. Estando nesse retiro, ou seja, ele estava recolhido nesse convento da Santa Cruz de Coimbra, estando nesse retiro, chegaram a Portugal algumas relíquias de alguns frades menores, que eram os franciscanos, martirizados em Marrocos. As relíquias causaram a Fernando viva impressão e um grande desejo de morrer pela fé. Algum tempo depois, travou conhecimento com alguns religiosos de São Francisco, decidindo ingressar nessa ordem, onde tomou o nome de Antônio. Obteve permissão para ir até a África e caiu aí gravemente doente, como eu já disse. Depois, quando voltou, ele depois acabou indo, encontrou São Francisco, depois ele participou do capítulo geral da ordem em Assis. São Francisco de Assis teve grande interesse em conhecer Santo Antônio. Por quê? Porque ele dizia que os franciscanos deviam gloriar-se de uma tríplice coroa: a santidade, o martírio e a ciência. Ora, nós vemos hoje muita gente que quer separar as coisas. A santidade e a ciência estão separados. O martírio também. Estes homens, que são os homens medievais, eram homens profundamente impregnados pela fé, e uma fé que abrangia tudo, inclusive a ciência. Bom, depois vejam bem, ele vai morrer aos 36 anos. 36 anos. Ele foi professor em Montpellier, na Universidade de Bolonha, em Parma, em Toulouse,
e foi superior da ordem dos franciscanos, e Santo Antônio pregava com entusiasmo. Como sempre for um desejoso do martírio, nada o intimidava. Enfrentava todos com audácia incrível. Ou seja, era um homem destemido, contrário daquele santinho rosadinho que a falsa piedade nos apresenta. Antônio pregava na cidade e no campo, adaptando-se aos auditórios, entremeando doçura e suavidade. Vejam que isso é tudo do padre Rohrbacher. O próprio Papa, agora vem um outro título fantástico de Santo Antônio, o próprio Papa Gregório IX, ao ouvi-lo em 1227, admirando a profundidade da sua ciência na sua explicação da Escritura, chamou Arca do Testamento. Ou seja, ele era uma arca na qual estava contido toda a Sagrada Escritura. Ele tinha um talento rápido, brilhante, original, e absorvia todas as passagens da Escritura e as explicava de uma maneira que deixava as pessoas impressionadas. Agora veja uma coisa interessante. Ele teve muitas disputas públicas com hereges. Comparem também isso o que é hoje em dia. As cidades se reuniam para assistir às disputas públicas entre Santo Antônio e algum herege que tinha conhecimentos e que ele ia derrotar na discussão e na polêmica. Mas os temas eram temas elevados, era a Escritura, eram temas teológicos. Vejam que essa era a tal idade das trevas, segundo dizem os historiadores, né? Então as pessoas iam ali para assistir a essas polêmicas. Ora, se elas iam assistir a essas polêmicas, se interessavam por elas, é porque elas tinham capacidade de entender essas polêmicas. O que aconteceria se Santo Antônio viesse hoje em dia? Se fosse uma televisão, se fosse uma polêmica na internet, de repente as pessoas o esqueceriam rapidamente, se desligariam, achariam que era um homem muito polêmico e que não é assim que se conduzem as coisas hoje em dia. Bom, então agora eu vou entrar na questão do tal milagre que eu escolhi para comentar aqui. É o famoso milagre do sermão aos peixes. Talvez seja dos milagres mais deturpados da vida de Santo Antônio. Por quê? Porque as pessoas dizem o seguinte: nossa, o Santo Antônio era um santinho tão bonzinho, que andava pelos campos, pelas cidades, rezava uma coisa ali, dava uma ajuda a um pobre, fazia isso, e um dia foi falar para os peixes apareceram, ficaram todos a assistir o Santo Antônio fazer um sermão. Bom, isso não tem nada a ver com a história do milagre do sermão aos peixes. Nada. Por quê? Porque essa dá uma ideia quase de um santo ecológico, que achava que os peixes eram iguais aos homens e que estava ali falando para os peixes como se eles entendessem, e nós vamos ver o que é que vai acontecer, do que é esse milagre. Esse milagre é um milagre cheio do encanto medieval das coisas, mas cheio do espírito combativo medieval também. Isso é uma característica das coisas medievais, em que elas eram sérias, nobres, majestosas, mas ao mesmo tempo eram graciosas e tinham encantos, como esse, que é o milagre dos peixes. Realmente, nós vamos ver na descrição, que é uma descrição de uma crônica medieval, nós vamos ver o encanto que é esse milagre. Mas é um encanto que nós veremos que tem, no fundo, uma profunda guerra contra a heresia. Ora, o que aconteceu? Santo Antônio estava numa cidade, nós já vamos ver qual é a cidade, Santo Antônio estava numa cidade pregando contra os hereges ferozes. E ele era
como eu já disse, um grande doutor da igreja, de grande cultura, grande ciência e grande santidade. E eu tenho aqui até um comentário que o Dr. Plínio faz. Ele dispensava os cérebros eletrónicos escriturísticos, porque ele tinha um cérebro sobrenatural escriturístico. Ou seja, de tal maneira ele entendia a escritura que ele não tinha necessidade de cérebros eletrônicos. Bom, ele foi pregar numa cidade e ele prega, como nós vamos ver, os hereges se revoltam contra ele, não querem saber dele, e ele se vê isolado na sua pregação, não consegue converter, e ele decide fazer um ato de ousadia. Que ato de ousadia é essa? Vejam que isso é completamente diferente da ideia do santo ecológico que vai falar aos peixinhos. Ele diz o seguinte, ele pensa consigo por uma inspiração divina, a cidade, como nós vamos ver, era numa afluência, era no estuário de um rio para o mar, e ele vai até esse estuário e ali ele decide começar a pregar para os peixes, para censurar os homens que não o queriam ouvir. Portanto, ele vai, por uma inspiração divina, esperar um milagre, que é o milagre que vai acontecer. Isso é de uma ousadia muito grande, porque imagine o seguinte, Santo Antônio está completamente abandonado, vai para ali, para a margem do rio, para o estuário do rio, para onde o rio desemboca no mar, fica ali e começa a falar aos peixes, e não aparece peixe nenhum. Aí ia ficar um homem completamente ridicularizado. Ou louco. Esse sujeito foi falar para os peixes. Está falando ali para a água, não aparece ninguém? Não. Ele foi falar para os peixes e aparecem os peixes. Ou seja, por uma inspiração divina, ele ia dar uma grande lição a toda aquela cidade. Bom, então vamos ler só o que diz essa narrativa. Diz o seguinte, que Santo Antônio, vejam que a pregação aos peixes vai ser uma coisa concreta. Ele vai dar uma grande lição da escritura, da criação, de Deus, vai fazer uma série de ensinamentos através dos peixes. Então, ele estava em Rímini, a cidade é Rímini, onde havia um grande número de hereges e ele queria conduzi-los à verdadeira fé e ao caminho da verdade. E depois de lhes pregar muitos e muitos dias e polemizar sobre a fé cristã e a Santa Escritura, eles não se convertiam. Eles se enraiveciam com o santo e se obstinavam e não queriam mais ouvi-lo. Então dirigiu-se à foz do rio, junto ao mar. Portanto, como eu digo, era um grande desafio e uma super ousadia. E ele, de repente, chega ali e os peixes começam a aparecer. Nós vamos ver que no relato aqui, ele vai mostrar como os peixes, inclusive, estavam dispostos para ouvi-lo. E ele diz, para chamar os peixes, ele diz, ouvi a palavra de Deus, vós, peixes do mar e do rio, já que os infiéis hereges não a querem ouvir. Então ele brada isso e os peixes vão começar a aparecer. Vejam a grandiosidade da cena. E o que eu digo, se ele não fosse um santo e não tivesse inspiração, ele ficaria ridículo, ia ser o opróbrio, ia ser chamado de louco. Aproximou-se então dele na praia uma multidão de peixes, grandes, pequenos e médios, como nunca naquele mar e naquele rio fora vista uma outra multidão tão grande. Vejam que a cidade, por estar posta ali naquela região, vivia em boa parte da pesca. Todos tinham a cabeça de fora da água e todos estavam voltados para a face do santo. Bom, então veja o seguinte, as águas correm do rio, as águas se movimentam no mar, ele está naquele entroncamento das águas, conclama os peixes aparecem e ele vai começar a falar.
Estavam todos os peixes, diz o cronista, em grandíssima paz e mansidão, porque na frente e mais perto da praia estavam os peixinhos menores. Atrás deles estavam os peixes médios. Mais atrás, onde a água era mais profunda, estavam os peixes maiores. Esta descrição é muito interessante porque dá a ideia de uma organização hierárquica. Uma diferença hierárquica, como era organizada a sociedade medieval. E como era organizada a igreja também. Mas então vejam que é um milagre no meio de um lance dramático. Os homens não querem ouvi-lo, ele vai falar aos peixes. Ele, no fundo, falava para os peixes, para os hereges ouvirem. Diz a crônica que ele estava pregando com solenidade porque era um grande episódio na luta contra a heresia. Ele sabia que esse milagre ia se espalhar e espalhar pelo mundo inteiro. Este é um comentário que o Dr. Plínio faz a essa parte da crônica. Imaginem a grande solenidade desse homem, possante, martelo dos hereges, arca da escritura, o vento soprando e levando para trás as palavras dele e os hereges olhando. Então ele começa a pregação dele dizendo: meus irmãos peixes, vós estáis obrigados a agradecer ao vosso Criador, pois ele vos deu tão nobre elemento para a vossa habitação. Então ele agora vai fazer toda uma análise das águas, do lugar onde vivem os peixes, as águas, do que Deus quis com isso, o que eles representam na criação, etc. Porque como for do vosso agrado, vós tereis água salgada ou água doce. Deus deu-vos muitos refúgios para fugir das tempestades. Portanto, ele vai estar analisando o que Deus quis com a criação dos peixes, das águas, etc. Deu-vos ainda um elemento claro e transparente, e alimento pelo qual podeis viver. Deus, vosso Criador, foi cortês e benigno convosco. Quando vos criou, deu-vos como mandamento de crescerdes e multiplicar-vos, e vos deu a sua bênção. Isto é muito interessante porque era exatamente um dos erros que ele estava combatendo naqueles hereges, é que aqueles hereges diziam que a procriação era um mal. Pois a criação, segundo esses hereges, era um mal e não um bem. Então ele vai dizer que os peixes receberam esse mandamento, crescer e multiplicar-se. Deus vos deu a sua bênção, pois quando agora vejam o seguinte, ele agora vai fazer uma outra reflexão extraordinária. Quando do dilúvio universal, né, todos os outros animais morrendo, somente a vós Deus conservou sem dano. Claro, porque eram os que estavam dentro das águas já. Portanto, os peixes, a bem dizer, era uma fauna antediluviana. Porque no tormento do dilúvio, só os peixes ficaram tranquilos porque eles já estavam no ambiente deles. Então, vejam como Santo Antônio vai fazendo reflexões profundas. E essas reflexões que ele está dirigindo aos peixes, no fundo, era para os hereges ouvirem. Depois diz: Deus vos deu barbatanas para irdes como for de vosso agrado. A vós foi concedido por ordem de Deus conservar o profeta Jonas e depois ao terceiro dia lançá-lo à terra são e salvo. O profeta Jonas, que foi engolido pela baleia, ficou 3 dias dentro da baleia e depois foi devolvido à terra são e salvo, que é uma pré-figura da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele fica 3 dias no túmulo, depois de ser crucificado e depois ressuscita. Vejam, portanto, a profundidade do que ele está dizendo. O que é que isso tem a ver com um santinho ecológico, rosadinho, etc. Agora, outra coisa. Vós pagastes um imposto a nosso Senhor Jesus Cristo que pobre não tinha com que pagar. Ele está lembrando aqui o fato que é narrado no Evangelho, quando Nosso Senhor chega com os apóstolos a Cafarnaum e o cobrador de impostos pergunta se Nosso Senhor não pagava os impostos e pergunta a São Pedro:
E São Pedro diz que sim, porque eles queriam envolver Nosso Senhor em alguma ilegalidade. Então, São Pedro depois conversa com Nosso Senhor e Nosso Senhor vai lhe fazer umas perguntas e Nosso Senhor diz o seguinte: vai até as águas, joga um anzol e o primeiro peixe que mordeu o anzol, pega-o e dentro dele estará uma moeda e essa moeda vós entregareis ao cobrador de impostos como valor que eu pago por mim e por ti. Diz ainda Santo Antônio: vós, peixes, servistes de alimento ao eterno Rei Jesus, antes e depois da ressurreição. Esse também era outra negação daqueles hereges, era a questão da ressurreição de Nosso Senhor. Diz, antes e depois da ressurreição, por singular mistério, pelas quais coisas muito deveis louvar e bendizer a Deus, que vos deu tantos e tais benefícios, mais do que a outras criaturas. Bom, diz o cronista que os peixes que olhavam fixamente para Santo Antônio começam a fazer, depois dele dizer aquelas palavras, começam a dar sinais com movimentos de uma reverência a Santo Antônio. Então Santo Antônio, vendo tanta reverência dos peixes para com Deus Criador, rejubilando-se em espírito, em alta voz disse. Então, ele disse todas essas coisas, ele sabia que o milagre já estava se espalhando e muita gente já tinha se juntado para ver. Ele diz o seguinte: bendito sejas Deus eterno, porque mais o honram os peixes das águas do que os hereges, e melhor escutam sua palavra os animais do que os homens infiéis. O Dr. Plínio comenta aqui: então vejam que, ao mesmo tempo, com muita elevação, Santo Antônio vai dizer o seguinte: os infiéis são menos do que os animais. Mas é uma injúria que vem com elevação, mas cai perpendicularmente sobre a cabeça deles. Bom, nesse momento, todos aceitam o que diz o santo e os hereges não aceitam. Ou seja, até os peixes aceitam, mas os hereges não. É uma grande ação de pulverização do adversário. É uma forma de lutar e de vencer. Quanto isso está distante do milagre que nos é apresentado assim no vácuo. De repente, o Santo Antônio estava ali, decidiu olhar para as águas e começou a falar para os peixes. Não tem nada disso, né? E agora volta à crônica. Tanto mais Santo Antônio pregava, mais a multidão dos peixes crescia, e nenhuma partia do lugar que ocupava. A esse milagre começou a correr o povo da cidade, inclusive os hereges, os quais, vendo o milagre tão maravilhoso e manifesto, compungidos em seus corações, procuraram Santo Antônio para lhe ouvir a prédica. Santo Antônio, então, começou a pregar sobre a fé católica para os hereges, não mais para os peixes, né? E converteu-os, fazendo-os voltar à fé cristã. Feito isso, Santo Antônio despediu os peixes com a bênção de Deus. No fundo, volta em paz porque estes hereges já estão reduzidos. Então, imaginem, depois o Dr. Plínio disse, imagine agora Santo Antônio ficando sozinho na praia, porque diz a narrativa que o povo se afastou, assim como os peixes se afastaram. Ele, Santo Antônio, aquele homem grande, forte, sábio, de uma ciência extraordinária, rezando e pensando nas grandezas de Deus, louvando a Nossa Senhora e rezando sozinho, um grande silêncio santo. Os hereges foram destroçados, houve uma grande vitória da Igreja sobre a heresia através de um milagre que é simplesmente extraordinário e grandioso, mas ao mesmo tempo é encantador e tem esses encantos das coisas medievais. Falar aos peixes que apareceram quando ele os conclamou. Então,
Meus caros, era isso que eu queria aqui expor hoje sobre Santo Antônio. Eu sei que talvez não seja o que muitas pessoas esperavam, porque nós estamos habituados a uma figura de Santo Antônio bastante deturpada. Este homem extraordinário morreu aos 36 anos. Hoje há pessoas que aos 36 anos ainda não saíram de casa dos pais porque não têm coragem. Vejam só, e nós achamos que estamos no auge da história humana. Achamos isso. Agora, um homem destes, com toda esta sabedoria, toda esta santidade, toda essa força, moveu a história. E é um homem que ainda move aqueles que o invoquem. E é em homens assim, em mulheres assim, como nós temos em santas extraordinárias. Dei outro dia a figura de Santa Joana d'Arc aqui, uma figura extraordinária. É em pessoas assim que nós devemos espelhar para enfrentar todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, inclusive as perseguições que nós estamos enfrentando. Então, meus caros amigos, eu agradeço muito a presença de todos. Volto a incentivar aqueles que ainda não são inscritos no canal a inscreverem-se no canal, a ativarem o sininho para receber as notificações aqui do canal. E agradeço uma vez mais a presença de todos, a todos aqueles que ajudaram especialmente o canal nessa noite, e que tenham um bom final de domingo, um santo final de domingo, e que Santo Antônio nos dê essa força, essa inteligência, essa coragem que ele demonstrou durante toda a sua vida, para que ele nos transmita todos esses valores e essa pertinácia e essa grandeza de quem tinha coragem de defender a fé. Então, até depois, se Deus quiser, até a próxima live, se Deus quiser.